presente. Ó, meu nome é Stephanie, essa é minha colega Marcela. Aí a gente somos alunos da Faculdade da FATA, do 5º período do curso de Psicologia. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a violência contra a mulher. E a gente trouxe nossa convidada, Cláudia Guedes, a vereadora, para ajudar a explicar melhor esse tema e responder algumas questões. E fala para nós um pouco, senhora Cláudia, como é que foi sua trajetória até aqui, suas contribuições, por que você escolheu esse tema, trabalhar com a violência contra a mulher. Perfeito. Então, obrigada pelo convite a vocês duas. Parabéns ao curso de Psicologia por promover esse tipo de discussão, de debate. Então, Uberlândia é uma cidade de Minas Gerais, a segunda de Minas Gerais, e nós temos diagnósticos muito graves. Uberlândia está sempre entre primeiro e segundo lugar no país em feminicídios, que é o assassinato de mulheres num relacionamento pelo desprezo às mulheres. Então, isso por si só já seria legítimo para a gente trabalhar com esse tema e fundamental o profissional de psicologia atuar. Então, assim, como é que eu cheguei aqui? Quando eu fazia História, graduação na UFO, a gente montou o Núcleo de Estudos de Gênero, que é um núcleo exatamente para a gente estudar como é que são construídos, fabricados, constituídos masculinos e femininos, como é que historicamente a gente foi traduzindo diferenças entre masculinos e femininos em desigualdades. E eu participo da linha de pesquisa, ainda hoje, 30 anos depois, pesquisadora voluntária, sobre esse tema. Então, o meu lado acadêmico foi caminhando para trabalhar essa temática desde a graduação. Trabalho de conclusão de curso, aí fiz o mestrado nessa área, o doutorado na UF, mestrado na USP, também com essa temática. E nesse percurso todo, fomos constituindo algumas políticas públicas em Uberlândia. Então, eu sou membro fundadora de alguns serviços na cidade que existem até hoje. Dentre esses serviços, né? Então, o Núcleo de Estudos de Gênero da UF, para a gente sair do senso comum, da conversa de boteca, e compreender como é que a gente vai inventando lugares de homem e lugares de mulheres, o que podem, o que não podem, os interditos, os proibidos, e compreender isso para desnaturalizar aquilo que de diferença foi traduzido em desigualdade. Por que eu estou falando de desigualdade? As mulheres ainda recebem menos que os homens, exercendo as mesmas funções e tendo mais escolaridade em todos os níveis, em torno de 20%, 25%. Essa distância diminuiu, mas ainda existe. O tema do Enem foi fantástico, que obriga milhares de jovens a falar sobre a não divisão de tarefas dentro das casas. Tem cabido às mulheres, isso é um tipo de violência, a dupla, tripla jornada. Ela trabalha fora, mas ainda tem a casa e o cuidado com os filhos. Então, a economia do cuidado é fundamental, a divisão de tarefas e do cuidado com os filhos. A gente não pode falar em libertação, em liberdade das mulheres, autonomia, sem mexer nessa base, que é a divisão das tarefas e dos cuidados. Muito bem. Também ajudei a constituir, em 97, há 27 anos, sou membro fundadora e voluntária ainda, mas não mais da direção, a ONG SOS Mulher e Família, que tem atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos para quem vive situação de violência no relacionamento. Aí tanto faz se é formal ou informal esse relacionamento. Se é casal hétero ou homossexual, não importa. E para trazer a possibilidade da cultura da paz e que os casais possam aprender a lidar com conflitos sem precisar lançar a mão dos recursos da violência. E existem muitas estratégias, a comunicação não violenta é uma delas, né? Você fazer o bico, sair de perto e depois conversar pode ser outra, né? Então cada casal tem as suas estratégias. Todo relacionamento tem conflito, mas não pode, não deve ter violência. E a violência não é só física, ela é física, sexual, psicológica, emocional, moral e patrimonial. A patrimonial é que as pessoas têm mais dúvida, né? Então destruir seus documentos te inviabiliza de ir e vir. Destruir, você costura e gera trabalho e renda com a máquina de costura, ele quebra a máquina de costura, é uma violência patrimonial. Então, a ONG SOS Mulheres e Família está na minha trajetória e ajudou a me constituir também, quem eu sou. Depois, em 98, nós montamos o Conselho dos Direitos das Mulheres para elaborar políticas públicas, acompanhar e fiscalizar, eu faço parte dele ainda. A Casa Abrigo Travessia, eu fui gestora de políticas públicas na prefeitura, e a gente montou a divisão de direitos das mulheres e políticas de gênero, e a Casa Abrigo Travessia, que é um local sigiloso, temporário, para as mulheres em risco de morte por conta de violência doméstica nos relacionamentos, junto com seus filhos menores de idade, poderem ficar nesse local confidencial e serem promovidas. Atendimento social, psicológico e jurídico de preferência. Então, tudo isso eu tive ali o dedinho, e não é motivo de vaidade, é motivo de muita responsabilidade, que são ações que a cidade foi desenvolvendo, né, ao longo desse tempo, desses 30 anos.
Então, o lado acadêmico, o lado do ativismo, há 30 anos, e tem uma tragédia familiar que também me impulsionou a trabalhar com essa temática como missão de vida e propósito. Meu pai, aos 5 anos, assistiu o pai dele matando a própria mãe. E aí estava ela ajoelhada no chão da cozinha, de madrugada com os gritos, ele acordou os irmãos, e meu pai assistiu meu avô dando 3 tiros na mãe dele. A gente não tem nem noção do que é isso, né? E impactou, inclusive, na minha geração. Eu nem era projeto, né, de existir. Minha avó Maria, então, foi assassinada por ciúme. Essa tragédia mexeu com toda a família do meu pai. Ele passou uma vida inteira processando o pai dele. Ele passou a vida inteira dependente, alcoolista, de cerveja. Inclusive, nem o cheiro de cerveja eu gosto, engraçado, né? O povo fala filho de peixe, peixinho é. Não, pode ser outro bicho Você também. vai quebrar esses paradas. Quebrar tudo isso mas de certa e forma, transformar a dor em possibilidade de promoção das mulheres para não acontecer de novo com outra família. mas de certa forma a cerveja pode estar ali na sua lembrança em questão de trauma, né? Pode ser. E você acha também que Muitos esse anos de trauma- terapia, décadas de terapia, só emoção. E você acha também que esse trauma, né, esse acontecimento na sua família, influenciou na sua escolha para trabalhar com a Sem dúvida nenhuma. Eu não tinha consciência disso. E meu pai não conseguiu ser pai. Aos 7 anos de idade, meus pais se separaram. Sua filha mais velha de 4, minha mãe criou 4 sozinha. Muita dificuldade, vendendo pão de queijo para fora. Ia que ela foi estudar, fazer serviço social, ganhar o próprio dinheiro. Então, assim, muita emoção. Minha avó acudindo, ajudando. Esse pão de queijo, inclusive, é receita de Vomira, que já até faleceu e ajudou a criar a gente. E ele não conseguiu ser pai, ele não conseguiu ser esposo. Quando mandava roupa, morou em Goiânia a vida inteira, quando mandava roupa pra gente, eu era grande demais, eu era pequena demais, aquela coisa difícil. Aí, com o envelhecimento, ele com 70 e tantos anos, eu pensei, gente, e ele teve catarata, estava sem enxergar direito, com problemazinhos de saúde, tudo. Eu, junto com os meus irmãos, eu tive a iniciativa de falar para ele vir morar em Uberlândia, para ele ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Estava abandonado, largado, não reconstruiu outra família, vivendo de forma muito precária. E depois de muito insistir, ele veio para Uberlândia. E aqui a gente fez um check-up nele, fez cirurgia de catarata, passou a enxergar até melhor que eu, porque agora eu uso óculos, arrumou os dentes, enfim, começou a tomar medicamentos para os problemas que ele tinha. E ele veio, e aí a gente teve a oportunidade de conviver. E dele ser pai, dele ser avô dos meus filhos. Hoje eu tenho um de 17 e um de 20. Mas os meninos eram pequenos. Isso foi em 2009, mais ou menos. E o único exame que ele não fez, o check-up todo, foi de estômago, que ele não acusava sentir dor nem nada, não fez. Aí um dia, em 1 ano e meio, 2, que ele estava aqui, convivendo conosco, ele parou de beber, do dia para a noite. Falei, pronto, tá alguma coisa errada, né? Porque bebe a vida inteira e para de beber do nada, sem ter feito tratamento, nada disso. E aí nós fomos ver, vamos levar para o médico. Meu pai está doente, como é que para, né, de beber assim? E nós fomos ver, ele estava com câncer no esôfago, que tem relação direta com a bebida, e com o emocional também, né? Enfim, com tudo. E aí eu tinha arrumado um lugar para ele ficar, inclusive onde a minha avó morava, na mesma rua, para ele poder se sentir familiarizado e tal. E aí eu levei ele para dentro da minha casa e ele foi fazer o tratamento do câncer, mas já estava no nível 4, só paliativos. Meu pai durou 3 meses. Então, aí a minha ficha caiu, a sua pergunta. Aí a minha ficha caiu, porque as pessoas perguntavam assim, por que você mexe com esses temas? Você já viveu situação, quem mulher nunca viveu uma situação de violência, seja um assédio sexual no trabalho, seja, né, alguma situação, mas assim, de relacionamento até que não. E aí fez sentido para mim. Aí o ciclo se fecha. Então, o acadêmico, o ativismo, a história do meu pai. Então, a gente não busca, ao acaso, um tema de vida, de missão, de propósito. Né? E aí meu pai foi para minha casa e eu pude cuidar dele, né? Assim, pediu desculpa para minha mãe pelas coisas todas, né? Das dificuldades. E foi até Papai Noel, né, para os meus filhos. Então, assim, foi muito emocionante, sabe, esse momento. Foi pouco tempo de convivência, mas que bom que a gente pôde resgatar isso, mesmo que por pouco tempo. E ele não sabia que estava doente, e a gente também não sabia. Então, eu falo que o universo parece que ajeitou, sabe, essa história.
E, de algum modo, a minha trajetória já estava transformando, mesmo inconscientemente, essa dor, essa tragédia familiar que impactou na minha geração. Porque eu não tive pai, e ninguém substitui ninguém, né? Ah, minha mãe foi meu pai. Isso não existe para mim, ninguém substitui ninguém. É um espaço que não tive. E na minha família, que é um sistema muito mais linear, minha bisavó teve 10 mulheres. Minha avó teve 4 filhas. A minha mãe teve 3 mulheres e um homem. Minha tia, 3 mulheres e um homem. É uma mulherada. E todas se separaram por fatores diferentes. Envolvendo também agressão contra a mulher, contra elas. De algum modo, sim, mesmo que emocional, psicológica, não necessariamente física, mas também viveram isso. E aí, eu tenho muito como referências mulheres na minha vida. Não tinha aquela história, isso daí você fala pro seu pai, dinheiro é com seu pai. Não, era tudo com a minha mãe. Minha avó, com a tia que ajudava. Então, tudo isso eu acho que ajudou a me constituir. O ativismo, o acadêmico e essa tragédia familiar. A SOS Mulher e Família já salvou mais de 30 mil famílias nesses 27 anos. E vocês recebem lá, quais são as queixas que as mulheres trazem? Qual o tipo de agressão? Olha, geralmente a violência psicológica e emocional, você não precisa encostar em alguém para destruir alguém, né? Uma ameaça, você é feia, você é burra, você é péssima de cama, você engordou, você nunca mais vai arrumar o outro. Isso já mostra um relacionamento violento. Eu não chamo de abusivo, porque parece que um tanto pode de abuso e outro tanto não pode mais, e não pode tanto nenhum. Então, geralmente, a violência psicológica, ela vem de mãos dadas com a violência física, com a patrimonial, né? Os fatores, a gente identifica muito ainda o sexismo, o machismo, essa questão cultural, isso que a gente inventou para lugar de homem, de mulher. Então, quando ela chega e fala assim, ele me bateu porque a janta não estava pronta às 7 da noite. O problema não é a janta, o problema é a construção de gênero, que é de que lugar de mulher é, mesmo trabalhando fora, é em casa, deixar a janta pronta. E ao não fazer essa função, que teoricamente cria-se a expectativa, ele bate, agride para colocá-la no seu devido lugar. Então, o problema é a construção de gênero. Por isso que a gente fala que passa pela educação essa desconstrução, educação formal e informal, nas relações familiares, nos espaços de trabalho. E o atendimento psicológico é fundamental, porque não adianta você fazer ocorrência policial na delegacia, isso não muda o comportamento. Acorde naquele momento é importante, mas não muda o comportamento. Então, entender a sua história de vida, como é que a sua autoestima, né, o seu amor próprio, sua autovalia, porque se a mulher acha que ela não vale nada, qualquer tranqueira serve. Um homem possessivo com uma mulher com baixa autoestima dá uma chave na fechadura, dá liga às vezes 10 anos, 15, 20, não é porque gosta de apanhar, isso é mito. Gosta de apanhar, mulher de malandro, não, precisa desconstruir isso também. Às vezes ela gera uma dependência emocional, né? Emocional. A gente tem estatística de uma dependência financeira, e às vezes até ele que proíbe ela de trabalhar, mas tem um índice bem significativo de dependência emocional, porque só cresce o número de mulheres chefes de família, infelizmente, né? Porque elas são abandonadas pelos maridos, e aí elas que ficam mães solo ou mães de vários, enfim. Então essas queixas chegam muito. E por trás, na hora que a gente vai ver, está o sexismo. Alguns chamam de machismo, eu prefiro falar sexismo. Ou seja, isso que a gente vai socialmente, historicamente, culturalmente inventando como lugar de homem e de mulher. Então o problema não é a janta. É a representação social do lugar da mulher. Assim como ela começa a bater boca com ele, porque ele está desempregado, e ela diz, você não é mais homem, você não bota as coisas dentro de casa. Associando ser provedor a ser homem. Porque também aprendeu e reproduz, alguns aprendem e reproduzem, outros aprendem e mudam, enfim, né? Que o homem é que tem que botar as coisas de casa. Então, ele não botando as coisas de casa, ela começa a bater boca porque considera que ele não é mais homem, porque ela aprendeu, então, de novo, as construções de gênero. E a gente sempre atendeu mulheres, mas também os autores de violência e o homem enquanto vítima, que é excepcional, mas vez ou outra aparece. Nós somos contra a violência nos relacionamentos. E não estamos ali para julgar se é verdade o que ela fala, se é verdade o que ele fala. O que o sujeito traz é a representação que ele tem. Vamos lidar com isso, trabalhar com isso. E é até engraçado, porque a gente está vendo isso em personalidade, né? Que um que fala que em questão de a gente ter empatia, carinho. Mas também ter aquele negócio que você aprende passar de geração para geração. Onde ele fala que é ancestral, né? Mas assim, eu não acredito em destino, né? Nós temos livre-arbítrio, a gente faz escolhas todos os dias, mas é preciso tornar consciente algumas coisas para mexer nelas, né? Porque senão não tem como. Então, eu ouvi muito no doutorado esse tipo de coisa, como se houvesse uma predeterminação. Ah, minha mãe viveu isso, minha avó, então tem que viver também. Não tem. Pode romper, pode quebrar,
né? Pode buscar ajuda. Então, e é muito importante buscar ajuda, porque se a violência existe, ela pode se intensificar. Então, começa com sutilezas, com ameaça, com empurrão, com bate-boca, dali a pouco tá batendo, tá violentando sexualmente. A violência sexual acontece no casamento, basta não ter consentimento, é violência sexual, é estupro. Às vezes a violência pode ser só com mulher, né? A forma que você olha pra pessoa, ela já sabe. Sim. Então, dá para destruir alguém sem encostar a mão, né? E em questão dos dados, vocês têm mais ou menos noção de quantas mulheres é vítima? Não existem dados cruzados dos órgãos de atendimento. Então, a gente não sabe, somada a Delegacia de Mulheres, a Polícia Militar, o NUAVIDAS, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, que fica no Hospital de Clínicas da UFO, mais a SOS Mulheres, mais a Defensoria da Mulher. Na UFO tem alguns órgãos de atendimento jurídico também. Não existe cruzamento de dados. Então, se já é subnotificado, ou seja, só um tiquinho do que acontece é que se busca ajuda e tem registro, e isso é 1/3 dos casos, em torno de 1/3, a maior parte sequer é muito pouco. E ainda quando busca e tem violência institucional, isso desencoraja a mulher de permanecer no atendimento ou de voltar. Então, quando alguém pergunta, mas o que você fez para provocar? Isso não é escuta ativa. Então, a gente tem falado muito que é escuta ativa, que é aquela escuta sem julgamento, sem preconceito, sem discriminação, aquela que acolhe. A vantagem da SOS Mulheres é que muitas vezes essa mulher não quer a aplicação da Lei Maria da Penha de imediato, não quer ele preso, porque é preciso entender que ela vive violência com alguém onde ela investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, tem sentimentos de natureza positiva, tem crença de que pode mudar, de que é uma fase temporária. Então tem que acolher essa mulher, tudo mostrar isso pra ela nessa complexidade. trabalhar com ela. Isso, vai fornecendo as ferramentas e ela, no tempo dela, no tempo Ela interno dela e não cronológico, é que vai ver o que ela dá conta de fazer. Então não é aconselhamento, é atendimento profissional. Né? Porque aconselhamento, o pastor, o padre, a vizinha, não. Ele tem que fazer um tratamento subjetivo dela mesma ali, para ela entender o que ela passou, o que ela está passando, o mal que o companheiro dela a história faz, de vida e dela. que vale a pena ela abrir mão de toda uma felicidade para viver do jeito que ela está vivendo. E mais também, compreender as escolhas que vão sendo feitas. Que é o que eu te falei, com baixa autoestima, ela pode achar que merece qualquer coisa. E que realmente nunca mais vai encontrar alguém. Tem mulheres que sequer viveram relacionamentos saudáveis. Não sabem o que é isso. Acham que relacionamento é essa comunicação violenta. E não é. É possível uma vida saudável, sem conflito não, mas sem violência. E onde tem violência, e eu contei a história do meu pai por conta disso, toda a família sai machucada e perde. E o autor de violência também, ele denuncia baixa autoestima, medo da perda e insegurança quando ele agride. Porque se ele está bem com ele mesmo e confia nele, ele não precisa ficar com esse ciúme louco. Vai saber conversar, colocar a questão assim, abertamente, exatamente. um diálogo saudável. E os sinais aparecem, né? Onde você pensa que você vai com essa roupa? É um sinal. A escravidão acabou em 1888, mas em alguns relacionamentos não até hoje. A pessoa acha que o outro é posse, é propriedade, é extensão e que pode tudo. Não pode. Acaba que o direito de viver, ele tira da outra pessoa. Sim, me dá sua senha do celular, com quem que você estava falando, deixa eu ver aqui, isso é invasão. Né? Então, há uma confusão muito grande entre o que é proteção, cuidado, e o que é posse e violência. E às vezes aparece como proteção e é posse. Aparece, eu vou te buscar todo dia na escola para te vigiar. E aí parece que é cuidado. Mas não é. Mas não é. É claro que em algumas situações pode ser. Então, é preciso avaliar o que é para poder identificar a situação. E você falou em questão dos mitos, né? Uhum. Sempre tem essas rodinhas de pessoas que levantam hipóteses, o que é verdade, o que é mito. E na violência contra a mulher, tem algum mito? Tem vários. Uma das representações sociais e mitos é de que ela gosta de apanhar, que é mulher de malandro, não gosta, está sofrendo, mas é diferente você sair dessa situação, você dorme com ele, você tem filhos com ele, tem medo, tem vergonha de ser considerada espancada, ela acha que acontece só com ela, mal sabe ela que os índices são enormes e que em toda a família tem violência doméstica, pelo menos uma, enfim. Então, um dos facilitadores da SOS Mulheres é que a mulher pode ir sem ter feito ocorrência policial e ela vai ser atendida do mesmo jeito. Ninguém precisa saber que ela foi. Ele pode ser convidado, se ela autorizar, diferente de uma delegacia ou da polícia que você tem que registrar a ocorrência. Então, isso é uma vantagem da instituição, porque daí ela pode ser fortalecida e é claro que vai ser explicado para ela que é importante registrar a ocorrência, mas ela vai escolher se quer fazer ou não. E ela vai ser atendida do mesmo jeito.
E o atendimento na SOS Mulheres é continuado. Às vezes a mulher fica ali 6 meses e tudo gratuito. Então é a única instituição que há 27 anos faz isso na cidade de Uberlândia, de modo continuado. Atendimento social, psicológico e jurídico. Com estratégia de atendimento individual, casal, em algumas situações, se ele está ameaçando de morte, você não vai pôr os dois para casal, né? E grupos reflexivos, grupos de apoio. Eu coordenei por 1 ano e meio um grupo só de mulheres, mas a gente pensa em ter grupo também, já tivemos grupo com autores de violência. Com casais a gente não teve, mas tem intenção de adiante poder ter grupo com casais. O grupo é muito bom, né? Porque funciona como espelho também, aquela que está entrando na situação, aquela que está saindo, a troca, a convivência, né? Ter uma sociabilidade, que a mulher vai sendo muito isolada, né? Ele vai falando assim, você não acha que você está indo demais na sua família, na sua mãe, não, no seu pai? Aí vai isolando ela. Para manter o controle, vai isolando. Dali a pouco ela já está curvada, já está, né, embutida ali, ó, e sem convivência. Então, é muito importante ali identificando isso também. E o grupo, às vezes, ajuda nesse sentido também, de que algumas estão conseguindo achar alternativas e vão se ajudando. É muito bacana. E aí eu coordenei com uma psicóloga, a psicóloga trazia as questões emocionais, eu trazia as questões de gênero, aí a gente ampliava o meu olhar de historiadora com a da psicóloga, ela com o meu, e era muito rica esse grupo, sabe, com mulheres. Então, e com autores de violência também, os que tiveram experiência com isso lá na ONG, dizem que eles chegam meio ressabiados, mas na hora que eles veem que também a forma como eles lidam com os conflitos é ruim para eles, porque o ciumento ele vai sofrer muitas vezes. Primeiro porque a gente não tem controle sobre a vida de ninguém, né? Só ilusão de controle. E fica fantasiando. E ele acha que é senhor do babado. Só que ter que ficar vigiando a mulher o tempo todo está mostrando que ele é escravo da situação. Não tem vida própria, tem que ficar vigiando ela o tempo todo. Então é muito ruim para ele também. E ele identificar isso a partir do atendimento é libertador também para os homens. Eu sou super a favor que tenha trabalho com atendimento aos homens para que eles não cometam de novo a violência com a própria mulher, se for uma escolha de permanecerem juntos, ou com a próxima. Né? Então é muito importante esse trabalho com autores de violência. Hoje tem em Uberlândia também o pessoal da SEAPA, que é do Estado, mediação de conflitos, que atende autores de violência. Mas quem começou isso aqui em Uberlândia foi a nossa ONG lá, SOS Mulheres. E o que você acha sobre a ideia, a importância da psicologia envolvendo essa temática, a violência contra a mulher? Fundamental. Fundamental a psicologia, mas sempre na relação, eu falo de interprofissional. Então, o serviço social com a psicologia, às vezes atenderem juntos, às vezes chamar um profissional do direito para tirar dúvidas e baixar a ansiedade dessa mulher para ela conseguir ficar no atendimento mais continuado psicológico, porque ela acha que vai perder a casa, que vai perder os filhos, porque ele fala para ela, vou te tomar os meninos, você vai perder a casa. E nada disso vai acontecer, juridicamente isso não existe. Só que nela, né? Mas ela não sabe, ela não tem essa informação. Então, às vezes, até para o atendimento psicológico fluir, é preciso tirar algumas dúvidas dela com o jurídico, às vezes atender juntos, que a gente chama de mediação de conflitos, né? Tem aquela estrutura também que hoje o judiciário usa, como é que chama para mediar também? Esqueci o nome, então tem uma técnica, daqui a pouco eu lembro, que é muito bacana. Então, assim, e ele precisar ser responsabilizado também pelas atitudes dele, pelo que ele faz. Isso é muito importante. Então, o atendimento psicológico para ela, para ele, no que diz respeito à autoestima, a voltar na própria história, a se conhecer melhor, saber como funciona. Tudo isso, o atendimento psicológico é fundamental. E outra coisa, já tem pesquisas mostrando que a violência doméstica impacta na saúde mental. A Marilúcia da Medicina fez o trabalho de conclusão de curso dela, mestrado, eu acho, com as fontes da SOS, e ela vai provar que há impacto na saúde mental. O meu doutorado mostra também. As mulheres começam com alergias, dores de cabeça, que elas não tinham, sintomas que elas não tinham, e depressão, tentativas de suicídio, a partir da violência doméstica. As dores emocionais aparecendo como dores, sintomas físicos. Sim. Hoje toda doença tem o seu fator, né, psicossomático. Agora, você viver violência doméstica, de um lugar onde você deveria viver a confiabilidade, ser o porto seguro, é muito complicado. Né? E sobra para os filhos, e aí tem a alienação parental também, enfim, todo mundo perde nessa história. Então, dos mitos, que você me perguntou, tem essa questão de que ela gosta de apanhar, tem a questão de que ele bate porque bebe, mas ele não bebe lá com o companheiro no boteco e bate no companheiro. Então, ele não bate porque bebe. Ele não bebe e bate no chefe da empresa. Ele vai bater onde a sociedade vai legitimando
e vai dizendo que permite, inclusive com falas tradicionais, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E eu uso o símbolo, agora como vereadora, e trazendo toda essa pauta para o legislativo, que a gente mete a colher em briga de marido e mulher. Não para o leve trás, não para fofocar, mas para pegar um folheto da rede, e aí eu vou dar para vocês, me dá aqui, Bela, o folheto, que é exatamente para falar, vai buscar ajuda, você quer que eu vou com você? O que você está sentindo? O que você está passando? Sem julgá-la. Aí ela conta, estou há 10 anos apanhando, aí você vai e fala assim, nossa, mas até hoje você não buscou ajuda? Isso não é uma forma de abordagem adequada. É pior, né? Porque é muito pior. A pessoa já está fragilizada, já está com um mental totalmente instável. Sim. Já está sendo julgada pelo parceiro. Ela procura uma rede de apoio fora. Exatamente. E ela já vive violência, então ela não precisa da violência institucional. Ela já vive reprimida. E um dos motivos de muitas das vezes não procurar ajuda, né? É por causa desse desencorajamento, violência institucional. E hoje ou ao ser julgada. E é até engraçado porque a violência à mulher ela está muito explícita, né? Hoje você vai ver jornal, o que mais tem é caso de violência. E o povo fala assim, mas apanhou, não fez uma denúncia, mas não é tão simples. Não é. Muita gente, igual, se você for pegar a estatística, não dá nem 1% do que realmente é. E outra coisa, tem uma metodologia também importante para os atendimentos. Então, ao invés de perguntar para a mulher por que você não buscou ajuda antes, é como você está se sentindo, porque o porquê vai remeter ela a ter que se justificar e, portanto, a sentir culpa. Culpa paralisa o sujeito. Culpa, medo, são sentimentos que paralisam. Vocês devem ter aprendido ou vão aprender no curso de psicologia. Então, é muito importante que tenha a técnica da escutativa e do como abordar a mulher. Então, muito mais interessante o como do que o porquê, porque ela tem que se justificar. E aí é sentimento de culpa. Então, isso é fundamental para o processo de atendimento psicológico, né? E a gente sempre falou na ONG, porque a gente tem 2 espaços de formação. O cuidando dos cuidadores, porque não é fácil mexer com violência, a gente precisa lidar com as nossas próprias, né? Enfim, até para não reproduzir ou banalizar essa violência que chega, é mais uma mulher apanhando do marido. Não, cada caso é único, tem uma configuração própria, não é igual ao outro. As pessoas têm histórias diferentes. Por mais que tenha semelhanças em alguns aspectos, as histórias são únicas. Ou então, banalizar então, essa violência, ou então começar o profissional a cometer violência com o outro profissional. Então, é preciso um espaço para que também quem cuida seja cuidado, seja supervisionado. É fundamental a supervisão dos profissionais que atendem essas situações. E tem um outro espaço na ONG de educação permanente, formação continuada, que é sentar a bunda, ler texto para sair do achismo, da conversa de boteco, né? Nós vamos produzir cientificamente, compreender. E aí a gente tem uma legislação muito bacana. Mas eu falo que não basta só a legislação, é preciso políticas públicas. Então a gente tem a Lei Maria da Penha, de 2006, a Lei contra o Feminicídio, que é de 2015, que é matar a mulher pelo desprezo ao feminino, né? No relacionamento. A lei de 2017, de que é proibido circular imagem ou filmagem de nude, de cena íntima, porque muitas vezes funciona como crime de vingança, né? A mulher está no relacionamento, interno de relacionamento, geralmente o babado pega nesse sentido de um relacionamento violento. Aí ele pega essa filmagem, ou essa foto e joga na rede social para expô-la. Eu já tive aluna que quis até se matar por conta disso, porque tem valores, né, complicados e tal. Então, isso é crime desde 2017, né? E muita gente não sabe. Então, a legislação é bacana, claro, muito forte. E se a gente pega a Agenda 2030, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem a ONU Mulheres desde 2011, o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para até 2030, que eu acho que o Brasil está atrasado para cumprir todos eles até 2030, o 5º é a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres. Porque quando não tem igualdade, quanto maior a hierarquia entre homens e mulheres, maior o cenário propício para a violência no relacionamento, seja ela física, emocional, psicológica, sexual ou física. Então, eu também não procurei, mas no doutorado apareceu, a relação entre a representação que os sujeitos têm, as mulheres, da sua religiosidade, e eu respeito todas, pode ajudar a encorajar a sair da situação de violência, principalmente quando começa a afetar os filhos, e aí ela fica receosa e sai, ou pode ajudar ela a perpetuar a situação de violência, dependendo da forma como ele interpreta a sua própria religiosidade. Então, da amostragem que eu entrevistei de mulheres, foi uma amostragem bem significativa, 50 e poucas pessoas, mulheres, em situação de violência, eu não procurei, mas isso apareceu na pesquisa,
a maior parte cristãs, e dentre as cristãs, a maior parte das em situação de violência protestantes. E dentre as protestantes evangélicas, num índice muito alto. Uma ou outra espírita, uma ou outra agnóstica. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais hierarquia na religião, o homem é o cabeça da religião, ela é submissa, mais propício o cenário para a violência. Então, o problema não é a religião, é a forma de interpretação da religião. Então, assim como em alguns locais a gente vai e encontra pastores orientando a buscar ajuda, a questão da Lei Maria da Penha, informando, em outros a gente tem uma visão de a mulher permanecer naquele lugar de violência. E ela também. Então, por exemplo, uma senhora que chegou na ONG e que ela tinha pego o vírus da AIDS do marido por conta de relação extraconjugal dele. Ela estava cuidando dele e ele espancando, ele já com AIDS, que é a doença. E aí, duas falas dela comprovam muito isso que a gente está aqui conversando. Quando ela diz o que Deus uniu, o homem não separa. Então é como se ela tivesse condenada a viver uma situação de violência para ele matar ela. Se eu comer a carne, eu tenho que roer o osso. Então eu estou predestinada a dar conta disso aqui. É uma visão. Eu entendo qualquer religião como amor, empatia, promoção dos sujeitos. Mas ela interpreta dessa outra forma. Então isso ajuda a perpetuar a situação de violência e a permanecer na situação de violência. Eu não estou falando que as pessoas têm que se separar. Inclusive uma orientação na formação e educação permanente da equipe de profissionais é de que a gente não está lá para direcionar. Você tem que separar, você vai ficar junto. Acolher, né? dar um apoio. É acolher, fornecer ferramentas para ela enquanto sujeito da própria história, já que ela não é sujeito na relação, ela fazer escolhas que ela dê conta no tempo interno dela e não no tempo cronológico do profissional. Né? Então, é no tempo dela. É claro que a gente é contra a violência. E às vezes ela vai ser atendida, vai embora, depois volta, depois de anos. E a gente lidar também com isso. Porque inicialmente o profissional pode até ficar angustiado ou achar que é porque ela gosta de apanhar. Não é. É o tempo interno de cada um e da elaboração de cada um e é preciso respeitar esse tempo. Claro que o tempo todo também fornecendo ferramentas, mostrando para ela que é crime, ajudando ela a compreender que é violência sim. E aí ela ir fazendo escolhas. Então, nenhum profissional está na instituição para separar ou juntar alguém. É ela que vai fazer escolhas. Às vezes, o casal permanece e acaba a violência. Às vezes, a separação é inevitável. Então, depende muito das escolhas que vão sendo feitas e o suporte que vai sendo dado. E as políticas públicas? Então, em Uberlândia, tem tudo isso aqui, ó, vou deixar escolhido com vocês. Todos esses contatos são contatos na cidade, alguns são organizações da sociedade civil, alguns são público municipal, alguns são público estadual, delegacia de mulheres, por exemplo, é estadual. Alguns estão em universidades, atendimento jurídico, aí a ONG SOS Mulher Família está aqui, o Uberlândia tem referência em violência sexual com crianças e adolescentes, e as meninas são mais violentadas sexualmente que os meninos, são também, mas as meninas são mais. Bebês, né, a menina de 27 dias foi estuprada pelo padrasto, enfim. Na ONG já chegou menina gaga de tanto ser violentada sexualmente pelo avô, no leva e traz da natação. Né, 4 anos de idade. Enfim, bebês também. Então, tem uma rede bem completa na cidade. Não significa que não tenha problema no seu fluxo, que não tenha violência institucional, mas tem também muita gente de excelência que ajuda demais. Eu falo, transformar a vida das mulheres, transforma todas as vidas. Porque as mulheres são a maior parte da população, inclusive das eleitoras também. Dupla, tripla jornada, ainda salários menores, essa violência toda. Então, quando você mexe nessa base da pirâmide, que é ajudar a transformar a vida das mulheres, melhora as famílias, melhora a sociedade toda, sem dúvida nenhuma. Né? Então, a rede é bem completa em Uberlândia, a gente ajudou a montar essa rede aqui, e em várias cidades da região também. E agora, como vereadora, eu constituí na Câmara, implementei na Câmara a Procuradoria da Mulher com 2 braços, contra a violência política às mulheres, e contra a violência doméstica, conjugal, outros tipos de violência às mulheres, para atender a população. Não para substituir a rede pela segurança, mas para encaminhar, orientar. Então, é mais um órgão que acolhe, que atende e que encaminha para esses locais, porque muita gente não sabe disso tudo. Que o Uberlândia tem uma casa-abrigo para a mulher ficar em segurança com seus filhos menores de idade, que é muito mais seguro do que ela ir para uma vizinha ou para um parente que vai colocar em risco a vida de todo mundo. Ainda tem muito por fazer. Delegacias de mulheres deveriam funcionar 24 horas, já é lei federal, mas funciona em horário comercial.
e muitas vezes com precariedade no horário comercial. Como é que você amplia para 24 horas se não tem gente suficiente nem para horário comercial nem equipamento suficiente? Então é preciso investir política pública nas delegacias de mulheres. Não é toda cidade que tem, só cidades maiores, nas outras. Aí o atendimento às vezes é mais complicado ainda, porque são homens atendendo uma mulher, que pode favorecer, principalmente na violência sexual, né, a busca de ajuda. Então, casas-abrigos são políticas públicas. Aqui em Uberlândia eles resolveram terceirizar para uma organização da sociedade civil. Eu sou contra, eu acho que problemas ligados à segurança têm que ser política pública. A Defensoria Pública, que é um advogado gratuito para quem não tem condição de ter advogado, ou advogada privada. Então, essa rede, a Polícia Militar, tem a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Esse programa começou como programa PAN, dentro da ONG, uma parceria com a Polícia Militar, a UF e a Prefeitura, abordagem domiciliar na casa de quem vive a violência, não na hora que o bicho está pegando, num segundo momento, até porque envolve civis junto com o policial para abordagem, então tem que ser hora que a poeira baixou. Esse programa durou de 2013 a 2015, programa PAN, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, indo nas casas. Hoje, a polícia fez a escolha por não estar mais com a sociedade civil, a UF e a prefeitura, então está só a polícia nessa patrulha de prevenção à violência doméstica, que faz abordagem domiciliar também no segundo momento. Fora isso, é o 190 mesmo, normal, né? Então é de madrugada, 190. Tem o aplicativo Salve Maria, que faz tipo um botão do pânico, né, pelo celular, tanto no Android quanto no outro, que também é importante. Então, tudo isso aqui, ó, tem na cidade de Uberlândia. E que tem atendimento psicológico no Nua Vidas, que atende violência sexual, na SOS Mulher, Delegacia de Mulheres por um tempo já teve parceria, mas nunca continuado, parceria com a Prefeitura, para ter atendimento social e psicológico, mas é só numa abordagem inicial, não é continuado. Deixa eu ver onde mais que tem atendimento psicológico aqui na rede. Só. E deixa eu te perguntar. E hoje nas escolas tem atendimento psicológico, inclusive autorizativo nosso para o prefeito. É lei já, psicólogo escolar e assistente social na rede. Só que só tem 16 duplas na cidade de Uberlândia para 60 mil alunos e as suas famílias, então insuficiente. Mas eu acho que você já devia estar há anos, né? Mas foi implantado agora, é recente. E aí tem algum contato que ela pode ligar? Vamos supor, ela sofre algum tipo de violência de madrugada e ela quer desabafar. Tem algum lugar que ela possa falar? Tipo ter o acolhimento. Tipo um CDD, né? É tipo um SOS 24 horas. Não. Tem o 180. O 180 é um contato nacional para ela poder falar. Entendi. Mas de madrugada está vivendo a violência, 190, Polícia Militar. E ela tem o direito a registrar a ocorrência e ele tem obrigação, é um capítulo na Lei Maria da Penha, de fazer o relato tintim por tintim detalhado para favorecer ela depois em tudo que ela tem que fazer. E ela tem direito à cópia disso. Então se ele chegar assim e falar, mas é a quinta vez que eu venho nessa casa, sexta, sétima, pode ser a 20ª. Ele tem que registrar com detalhamento. É direito dela, mas muitas não conhecem esse direito. E muitas das vezes a polícia também demora, né? Ou nem vai. Ou às vezes a violência institucional. Nossa, mas eu já vim aqui, não vai dar em nada. Ele já desencoraja. Então, assim, muito complicado tudo. É preciso usar a tecnologia hoje para salvar as mulheres, tornozeleira eletrônica, apitar o celular dela, se ele romper medida protetiva de afastamento do lar e dela. E não é usada ainda. Tem muitas mulheres que ela tem medida protetiva, mas mesmo assim... Nossa, medida protetiva na mão. Isso. Porque não tem polícia suficiente para fiscalizar o cumprimento da medida. Por isso que eu falo que a tecnologia tem que ajudar as mulheres. E tem tecnologia para isso hoje. Para apitar um trem e ela saber que ele está a 500 metros, a 1 quilômetro, acionar a polícia enquanto dá tempo, tudo isso. Tem tecnologia para isso, mas não tem sido feito investimento. É como se fosse coisa menor. Né? O lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa, não é na rua com gente estranha. E os meios não só para mulher, também para criança. Para criança também, para bebês, para meninas. E os meios que a mulher pode pedir ajuda, o apoio, através do 190, tem um aplicativo. Salve Maria, na ONG funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, ONG SOS Mulheres. Tem a Delegacia de Mulheres, né, que a gente mencionou também, funciona em horário comercial também, infelizmente. Apesar de ter lei federal para funcionar 24 horas, não tem condição para isso acontecer ainda. E na Câmara, enquanto vereador, o que o vereador faz? Lei, que se aprovada vira política pública, fiscaliza as leis que existem e vota o orçamento, que é o dinheiro dos impostos de todo mundo, e pode fazer ajustes ao orçamento. Minha pauta
principal é a segurança das mulheres. Então, eu fiz bastante leis nessa linha. Então, hoje, a rede de saúde da cidade tem que ter esse folheto com os órgãos de atendimento, porque muita gente não sabe. O que eu mais sou acionada é onde eu busco ajuda quando eu fiz violência. A rede de saúde tem que ter bares, restaurantes, casas de espetáculos, a gente vem levando, já é lei também. A mulher poder ter um acompanhante da sua confiança, quando ela vai fazer exame, ou algum procedimento médico que ela fica sedada, porque as mulheres estavam sendo estupradas. Então, recentemente, o sujeito anestesista estuprou a mulher parindo, e ela sedada. O outro lá que foi preso do macio, não sei das quantas, sedava as mulheres, cirurgião, e estuprava, né? Dentista, enfim. Então, isso é lei minha e de um colega. A gente quer aumentar a licença paternidade, porque o filho não é só da mãe, é do pai. A relação é de cuidado e não meramente biológica de amamentação. Tem gente que adota, tem gente que não vai amamentar. Então, aumentar a licença paternidade, que o nosso país é o país com menor licença paternidade, 5 dias úteis e 4 meses para a mulher, 6 no público. Não dá. As mulheres têm que estar mais nos espaços de poder, enquanto política pública, para ter o olhar para essas questões todas também, porque a gente sente no corpo diferente. Então, tudo isso é importante para a prevenção. A gente tem feito muita ação educativa e preventiva em escolas, organizações da sociedade civil, empresas, falando dessa rede, falando de como buscar ajuda, né, entendendo um pouco essas histórias. E é fundamental o atendimento psicológico. E ele não acontece do dia para a noite. Porque você vai e registra uma ocorrência que não mudou o comportamento. Então é muito importante, sim. Eu acho que a ajuda psicológica, ela vem em último caso. Sempre tenta empurrar, não, vai melhorar. E quando ela vai procurar, ela já está... Ainda tem um mito, né, de que atendimento psicológico é pra gente doida, né? Tem tudo isso ainda também presente. Um dos motivos também que a mulher é agredida e não procura ajuda, né? É tomada como doida, que está errado. Uhum. E é uma bobagem, né? Porque a gente já avançou tanto nesse aspecto, as pessoas que tiverem condição, puderem fazer terapia, é fundamental, né? Autoconhecimento, enfim. Mas ainda tem esse tabu e o atendimento social também. Porque se ela não tiver renda, como é que ela cria autonomia e sai dessa situação, se ela tiver dependência emocional e financeira dele? Né? Então, gerar trabalho e renda para essas mulheres é fundamental para caminhar para a autonomia. Então, o atendimento também social, serviço social, para saber os equipamentos que tem na cidade, para encaminhá-la para uma cesta básica, se tiver em situação precária, né, fazer o cadastro no CRAS, enfim, que é um órgão lá da prefeitura, é muito importante também. Então, gerar trabalho e renda e ter um suporte social e psicológico e jurídico. Ela saber dos seus direitos. Então, eu acredito que o atendimento psicológico sozinho não dá conta da complexidade que é viver violência doméstica. Os atendimentos com essa perspectiva interdisciplinar, porque multi é cada um atendendo na sua salinha, mas ninguém dialoga, conversa. O inter não. O inter a gente discute casos. Você é psicóloga, eu sou historiadora, ela é assistente social. A gente vai discutir um caso, cada um com seu saber específico e ampliando o nosso olhar com o do outro. Então, eu acredito muito nos atendimentos de complexidade com trocas. Uma equipe interdisciplinar. Até que essa troca também abre um leque de como ajudar a pessoa. Né? Exatamente. Fundamental. Então, tem muita mulher que encontra a gente hoje e fala, nossa, a SOS me salvou. Nossa, o atendimento foi fundamental. Mudou minha vida. E isso é muito bacana. Né? Eu acho que é muito gratificante a gente conseguir contribuir, porque ela é que é sujeito na história, contribuir, fornecer ferramentas para transformar a vida das mulheres que vivem em situação de violência. E sempre metendo a colher em briga de marido e mulher, né? Desconstruindo aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, tem que meter sim. Hoje a pessoa que ela tiver, tá sofrendo violência, não só física, né? Uhum. Algum tipo de violência, estiver na rua, quiser pedir socorro para um parceiro, tem algum sinal que ela possa dar? Não pegou em Uberlândia o X, né? Tem até a lei, tem protocolos. Em farmácias, né? O X é em farmácias. Né? Você chegar e mostrar o X é que você está precisando de ajuda, por exemplo. Não pegou. Em algumas cidades teve mais eficácia isso. Aqui não pegou, não. Mas é uma estratégia, essa, do X na mão. E os casos, né, de feminicídio continuam, né? Só crescendo. O que você acha que pode ser feito para ou diminuir ou chegar ao fato de não ocorrer mais? Essa rede de apoio com psicólogo? Mais cedo que isso, desde o útero. Começar a educar os nossos meninos e meninas para a igualdade, para o respeito. Desde muito cedo, entendendo que lugar de meninos e meninas pode ser em quaisquer lugares, que conflito vai ter, mas é preciso lidar
com a cultura da paz e não lançar a mão do recurso da violência. Porque quando um pai vira para um menino muito pequeno e fala, para de chorar que homem não chora, isso é uma violência. Né? E quando ele fala, se apanhou lá na rua, vai apanhar aqui de novo, você volta lá e resolve. Ele está ensinando o menino a lidar com o conflito por meio da violência. Depois ele mata a namorada, todo mundo acha esquisito. Mas ele está sendo ensinado a lidar com o conflito usando de violência. E as meninas muitas vezes ensinadas a serem submissas. Ele é o caçador e ela é a caça. Né? Então você tem que ficar passiva, esperando o príncipe tomar iniciativa. Por que a mulher não pode tomar iniciativa? Então, desde o útero, passa pela educação para a igualdade. E a igualdade hoje é uma coisa que eu acho que é das mais difíceis até a igualdade, né? Entre homem e mulher. Igualdade de direitos, acesso, oportunidades e salários. Porque cada ser é único e homens e mulheres são diferentes. E ok. Mas igualdade de acesso, direitos e oportunidades. Às vezes a mulher está mais capacitada em questão de estudo do que um homem e ela acaba recebendo um salário inferior. Né? Inferior, e isso pode ser um incômodo para esse homem que aprendeu que tem que ser provedor. Isso pode ser um motivo, inclusive, de conflito que vire violência. A mulher ganhar mais que o homem, por exemplo. Porque aí ele vai querer traduzir o micropoder dele, a sua masculinidade frágil, em macropoder, agredindo ela. Por isso que o homem que agride também está denunciando baixa autoestima, medo da perda e insegurança. Principalmente insegurança. Né? Principalmente. Precisa ser trabalhado. E eu vi também que você participou da organização de um livro. O livro é Da Largata à Borboleta, Violência Conjugal e Doméstica. Isso, quero passar esse livro para vocês em e-book. Um presente nosso, para vocês que estão fazendo psicologia, porque tem artigos muito bacanas. Nesse livro é o 2º volume, eu sou organizadora junto com a Simone e a Gersina, amigas psicólogas maravilhosas, das duas. Não sei se já deram aulas para vocês, mas as duas são psicólogas. A Simone, ela deu aula em Minas, Pitágoras, foi minha colega lá e é minha amiga íntima. Como é que foi essa iniciativa? Vamos produzir conhecimento, né? Então, o atendimento que também produz conhecimento. E não só o atendimento da SOS Mulheres. A gente recebeu artigos de gente até de fora de Uberlândia que lida com essa temática, pesquisa sobre isso ou atende. Então, profissionais também da área de saúde, da enfermagem, né, psicólogos, assistentes sociais, historiadores. Eu escrevo sobre ciúme. Esse livro, o capítulo que eu escrevo é sobre ciúmes. Então, quero passar esse livro para vocês. E para quem da sala de vocês quiser, é só pedir para a gente, pela nossa rede social, @ClaudiaGuerraUD, que a gente passa o e-book, a ONG ela vende para reverter de forma beneficente para a ONG. Mas para vocês que estão estudando sobre o tema, a gente vai presentear. E se os colegas da sala quiserem também, é só solicitar para a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, Cláudia Guerra Wood, que a gente passa para vocês o livro. Tá bem bacana, a gente lançou em 2018, super atual. Cláudia, hoje você tem um cargo muito pesado, né? Uma vereadora. O que você acha que tem que fazer para trazer a segurança para a mulher, né? Aquele sentimento de paz, querer sair de casa. Porque às vezes a gente fala violência e fala assim, mas é só violência doméstica, mas não é, gente. Tem mulher que não pode andar de ônibus, que o homem vai lá e esfrega. É um projeto meu colocar a câmera nos horários de ônibus lotados, para acabar essa história de ficar masturbando em cima da mulher, ou mostrando as partes, enfim, que aconteceu também já várias vezes. Teve uma que, inclusive, filmou, né, e pôs na rede ao vivo. Ao invés de baixar a cabeça e ficar com vergonha, ela quis dizer assim, que quem tem que ficar com vergonha é ele, que é criminoso, fazendo aquilo dentro do ônibus, né. Mas, linda, é mais grave, porque eu estou nesse cargo, exatamente por promover as mulheres e a diversidade, eu e várias vereadoras do estado de Minas e de outros, e deputados estaduais e federais, temos sido ameaçadas de estupro por e-mail institucional, estupro corretivo, começaram com as lésbicas isso, e aí passaram agora para a gente que também é mulher cis hétero, porque exatamente a gente está trabalhando com isso, promovendo mulheres e respeitando a diversidade e a dignidade humana. E aí, tidas como progressistas, nós que estamos nesse espaço da política institucional, vereadoras, deputados estaduais e federais, estamos sendo ameaçados. Eu já recebi 3 ameaças do ano passado para esse, 3 ameaças por e-mail institucional. Já tomei as providências, Delegacia de Mulheres, de Inteligência, o Ministério Público está com um grupo de trabalho para tentar localizar isso. Mas eles jogam para fora do Brasil, do web, né, essa internet mais obscura, que é difícil de localizar o IP. E estão investigando e a gente quer punição exemplar, enfim, porque é um absurdo querer nos silenciar. Não vamos silenciar, mas é muito difícil, porque enquanto as deputadas têm segurança para andar com elas, como vereadora não tem nada. Então, eu que mexo
com a segurança das mulheres, estou sendo ameaçada de morte por fazer isso. Isso não te causa medo? Assim, Então, a ponto de falar assim, não, eu vou parar. Não, pelo contrário, o que não me mata me fortalece. Se estou sendo ameaçada é porque eu estou no caminho certo e estou incomodando exatamente os que têm masculinidade frágil, inseguros, né? Enfim, e criminosos. Mas quantas mulheres vão desanimar de estar nesse espaço que a gente já é subrepresentado por conta dessas ameaças? E que a família vai falar, não, vai não. Perigoso. Isso é muito ruim pra gente. Então eles estão atingindo o objetivo deles, não comigo, mas com certeza com várias mulheres que não vão querer estar num espaço sob ameaça. E só 17% dos cargos da política institucional hoje são ocupados por mulheres, mesmo a gente sendo uma parte da população, uma parte das eleitoras com dupla, tripla jornada, estamos subrepresentados. O nosso olhar é diferente, né? Então as leis que eu faço é com base no meu corpo, na minha história. Então tem que ser em igualdade com os homens, né? Nem em cima, nem embaixo, nem melhor, nem pior, mas tem que estar em igualdade, ocupando as cadeiras. E não estamos. Em Uberlândia, 135 anos de legislativo, entraram só 20 vereadoras. Na legislatura que eu entrei agora em 2021, entraram 20 homens. Então, em um ano entram 20 homens, em 135 anos entraram só 20 mulheres. A conta não fecha. Se a gente não tiver os espaços de poder, a gente não pressiona também para as ações que são fundamentais. Quem executa a política pública é o prefeito, ou é o governador, né? É o executivo. Eu, enquanto legislativo, faço lei, pressiono o executivo para fazer o dever de casa, para melhorar o valor que vai para as mulheres, para o desenvolvimento social, para entender que a pobreza maior está entre as mulheres, que moradia é fundamental para as mulheres, porque elas que ficam com os filhos são mães solo, são mais atípicas, mães de crianças com deficiência. E quando não tem política pública, tudo isso é violência também. E eu já sofri várias violências políticas dentro da Câmara, de cortarem a minha fala dentro do meu tempo, de querer traduzir o que eu disse. Eu acho que eu sou tão clara, né? Tão didática. Né? O homem querer traduzir o que eu disse, isso é violência política de gênero, que é uma lei minha, inclusive, aqui municipal. Dizer que eu falo mais que papagaio repete o que o dono diz, e quem diz para mim é que repete o que o prefeito diz, e a Câmara deveria ter autonomia, mas muitas vezes é uma extensão do prédio do lado, que é a prefeitura, e o presidente reproduzindo, então ele projetou em mim uma coisa que é dele, né? Enfim, ou então eu estou lá na minha cadeira, assim, ó, na boa, o homem vai para a tribuna e fala assim, nossa, a vereadora da colher hoje tá calminha, né? Tomou calmante? Ninguém pergunta isso para um homem dentro do legislativo. Então, pelo fato de você não desistir e mas dar... nada fica sem resposta não, tá? Argumenta que tem, né? Enfim. E viraliza na rede social também para mostrar, né, o tipo das pessoas. Está se posicionando pelo Lógico. fato de se posicionar, lutar pelos seus ideais, né? Uhum. Eu acho que acredito que também vai fortalecer e vai servir como exemplo para as mulheres não desistir. Sim, isso inspira muita gente. E às vezes tem uns depoimentos tão lindos, carinhosos, assim, que me encantam. Fico muito feliz, porque a gente acaba inspirando. E aprendi, para vir para esse espaço, inicialmente eu não quis, por 20 anos me convidaram, mais de 20 não quis, fui fazendo política, mas na ONU, política não institucional, não partidária, né? Porque a gente faz política o tempo inteiro, né? Política é a arte de negociar, argumentar, persuadir, então a gente faz a vida inteira desde o útero. Mas a política institucional eu não queria, não, porque eu não tinha estômago. Agora eu descobri que tem que ter estômago e útero, porque meu útero contrai com as coisas que acontecem, essas ameaças, essas conversinhas dos coleguinhas machistas sem noção, enfim, meu útero contrai. Mas eu tenho. Então eu vou para minha casa, eu desligo de tudo isso, fica tudo lá. Tudo que eu tenho para falar para eles, eu falo no microfone, eu falo na cara, eu vou para a rede social. Aí eu vou para minha casa leve, livre, leve e fortalecida. Porque o que não me mata me fortalece, diria Nietzsche, um filósofo. Né? E é isso. Mas o trabalho não para também. Então são 3 turnos de trabalho, não dá nem para pensar muito nessas ameaças. Eu não tenho tempo para pensar nas ameaças. Então eu tomo as providências e continuo trabalhando. E a política, ela é com essa equipe maravilhosa, porque sem elas também eu não sou ninguém, tá? A política é um serviço onde a gente vê a desigualdade de gênero. Total. Então você vê, se você for pegar a história do Brasil, se eu não me engano, foi só uma presidenta. Só uma presidenta, presidente da Câmara mulher nunca teve. E do tribunal, eu acho que só tem a... Da Câmara aqui em Uberlândia, tá? E nunca teve prefeita também não, já teve uma vice-prefeita, prefeita nunca. E o tanto de anos, né? Não significa que basta ser mulher, porque tem coleguinhas lá na Câmara que não promovem mulheres, tá? Então, assim, não basta ser mulher, mas é muito importante que seja mulher
que promova mulheres, que tem uma trajetória de ação em prol das causas. É uma coisa que também fica muito confusa, porque ao mesmo tempo que a mulher quer o direito dela na sociedade, é um grupo desunido. Eu não sei. Você vê muita mulher julgando outra mulher, as apontando. disputas. E fala, não, você realmente tem que estar com seu marido, ele é um homem, você tem que ficar quietinha, ficar no seu canto. Até para Não, votar. ele te Ainda bateu, a gente só vê porque o voto tá de cabresto, estressado. né? Não, vou votar em quem o meu marido vai votar. É claro que isso mudou muito, né? As mulheres estão muito mais autônomas, estão pesquisando, comparando para decidir. E as que tentam tomar essa autonomia, às vezes o marido cala ela dentro de casa. Né? Ou a própria família. E aí é interessante porque uma mulher, por vezes, tem que escolher entre ser mãe, esposa, dona de casa, professora e vereadora, por conta da não divisão das tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Um homem não tem que escolher. Então, dupla, tripla jornada é um prejuízo para as mulheres, inclusive porque impossibilita elas de estar nos espaços de poder. Mas se você colocar um homem para fazer uma tripla jornada, ele não dá conta. Aí eu não sei, eu acho que é avaliar, né? Precisa fazer uma pesquisa, porque lá em casa todo mundo divide tarefa. Mas não é todo lar que é assim, né? Mas isso tem mudado, né? Eu penso que a tendência é cada vez mais essa distribuição acontecer. Porque as pessoas vão ter que enxergar que a distribuição não é boa só para a mulher, ela é boa para a família inteira. Porque daí ela vai ter mais tempo para, inclusive, estar no lazer, para transar sem precisar gozar, fingindo, né? Transar sem fingir que gozou, porque não dá, né? Você, com tripla jornada tem que fingir, né, linda? Então a família inteira vai fluir mais, vai tudo melhorar. Quando as pessoas entenderem que dividir tarefas e o cuidado com os filhos melhora a vida de todos, a gente avança. Mas até lá a gente ainda tem um longo caminho. Longo caminho. Mas a luta precisa estar nesse lugar. E a luta continua, fortalecendo. E esse ano é um ano eleitoral, né, gente? Então, pesquise, compare, elejam mulheres negras com deficiência. É muito importante que o legislativo represente a diversidade que existe na sociedade. Né? Mas ver a trajetória da pessoa, o que a pessoa já fez até hoje. Porque falar, todo mundo fala o que quer. Né? Mas ver a trajetória, isso é muito importante. Isso é exercício da cidadania. Você não pensa em se candidatar a prefeita, não? Mais pra frente, sim. Por enquanto no legislativo, e depois deputado estadual, federal, mais pra frente o executivo. Eu sou muito pé no chão, consistência, devagarzinho, sem pressa, fazendo com qualidade, com uma equipe bacana, técnica. Então, sim, mais pra frente. Me aguardem. Aí você falou, né? Tem algum número que pode ligar de imediato? Pode. Então, de imediato, aconteceu agora 190. Que é um atendimento humanizado, com gente que passa por formação, que encoraja, que acolhe SOS Mulheres. E aí eu vou passar o contato. A SOS Mulheres hoje é o 3215, no fixo 7862, e tem o zap também, 996367862. 996367862, se der para pôr nos caracteres, é tudo de bom. E o endereço? Fica na Cesário Alvim, 1881, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pertinho do centro. Pertinho do centro. Bem de fácil acesso para ônibus, para tudo. E não tem nada visível assim de que é para atender violência, para facilitar e a mulher não sentir constrangimento em entrar, tudo fechadinho. Show de bola. Eu acho que para encerrar você podia dar um Faça um estágio lá, vocês vão aprender muito. Eu gosto dessa parte social. Então, é tudo de bom, já aprende mais. E acho que para encerrar você podia dar um recado, né? Não um recado, mas tipo um conforto para incentivar a mulher que está passando isso a denunciar, a procurar ajuda, para parar de viver nesse vício. Sim. Lindezas, é o seguinte, se você está vivendo violência, ela pode se intensificar. Então busque ajuda, não espera acontecer. E assim, se te parece estranho a atitude, pode ter certeza. Está vivendo situação de violência, seja física, psicológica, emocional, patrimonial, sexual. Num relacionamento existe estupro, basta que não haja consentimento, que você seja forçada. E outra coisa, não pode transar com quem não está consciente. Bebeu, está entorpecido, não transa, é estupro. Tá? Viu, jovem? Vai pra festinha, pra balada, a gente não transa com gente dormindo, é estupro. Então o limite é muito tênue entre a violência sexual, que a gente chama de estupro, e o que é consentido. Então, pode ser sem sentimento, não tem problema. O que não pode é sem consentimento, entendeu?
Sem consentimento, não. Pode não ter sentimento, mas sem consentimento é estupro. Então, é possível sim uma vida sem violência. É possível sim lidar com conflito por meio da cultura da paz, do diálogo, da comunicação não violenta, de dar um tempo e depois que a poeira baixar, voltar. Existem estratégias para lidar com conflitos sem violência. Se tem violência, não é cuidado e nem proteção. E você está em risco. O Brasil é 5º lugar no ranking mundial em feminicídios e Minas está entre 1º e 2º lugar nas pesquisas sempre em estado que mais mata as meninas e mulheres do país. Não é pouca coisa e a cidade do Berlândia é a 2ª do estado. Então, parabéns pela iniciativa do tema, para a professora, para os colegas, pela instituição também aqui, para a FATRA, porque é fundamental essa discussão e vocês levarem um pouquinho de folheto para a sala também, porque isso aqui salva a vida das nossas amadas. Todo mundo que está nos assistindo tem uma amada e essa amada pode estar em risco. Então, olhar atento e ouvido escutativa. Obrigada, Fazlinha. Muito bom estar Nós com vocês. agradecemos. Muito obrigada. Obrigada ao Fofo aqui, o técnico, que é o... da sua equipe. Isso, obrigada. Valeu demais. Obrigada, Ju.